boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Mundial, hoje na companhia do Pedro. Ele está mandando um abraço para vocês e no comando da mesa, levando para vocês um excelente trabalho com muita dedicação. E hoje nós temos finalmente a participação do meu filho, que há anos ele vem comigo na rádio, mas ele nunca gosta de aparecer. Eu falei, aparece hoje. As pessoas ficam perguntando como é que você é, por que você não aparece. Finalmente, tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, prazer estar aqui participando aí pela primeira vez. Te acompanho aí faz 5 anos, sempre ali no cantinho da sala. Aí hoje, final de ano, aí decidi participar com você. Muito bom, então vamos continuar aí com o programa. Lembrando que vocês podem me mandar as perguntas para o e-mail m.buon@terra.com.br. Eu tenho 2 pessoas que me auxiliam lá no e-mail e elas respondem. E as pessoas falam assim, por que você não dá seu WhatsApp? Por que você não troca a ideia no Facebook ou no Instagram? É muita coisa, gente. Realmente eu não consigo. Pelo e-mail fica mais fácil de eu fazer a canalização de todas as perguntas, tá bom? Vamos para a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, é uma colocação minha. A ministra Damares Alves, ela disse que viu Jesus no pé da goiabeira. E, infelizmente ou felizmente, eu não sei o que eu posso comentar com você, nós vamos trocar uma ideia sobre isso, ela foi muito ridicularizada. As pessoas riram muito. Eu, inclusive, coloquei uma imagem de Jesus, até fiz um comentário, e algumas pessoas me chamaram de insensível. E depois ela explicou que ela viu Jesus no pé da goiabeira, porque ela foi estuprada dos 8 aos 10 anos, né? Eu entendo o que aconteceu com ela e como mulher e feminista, claro que eu sou solidária à ministra. Mas a minha crítica basicamente é por quê, Vitor? É porque o Brasil é um estado laico, né? É um pouco complicado você ter esse tipo de discussão nessa esfera, né? O laico significa neutro, né? Inclusive o Brasil ele tem até uma certa dificuldade com essa questão, porque a própria Constituição de 88 ela já diz que nós estamos sob a proteção de Deus, né? Então já tem uma contradição aí dentro. Somente o estado do Acre foi o único estado aí que tirou essa frase sobre a proteção de Deus. O partido do Bolsonaro, o PSL, inclusive na época tentou entrar com uma ação contra isso, perderam, mas enfim, acho que são 2 coisas separadas. E uma das coisas que eu critiquei foi exatamente por ser o Brasil um estado laico. Então, por que ela cai na chacota e as pessoas dão risada dela? E por que 3 pastorzinhos pequenos, crianças, conseguem ver Nossa Senhora? Eles têm uma visão do anjo primeiro, e depois Nossa Senhora aparece para 3 crianças, exatamente numa árvore. Eu estive nessa árvore, debaixo da copa dessa árvore, a Nossa Senhora aparece praticamente 6 vezes. Então, o que acontece? Quando eu tenho só uma visão, é uma coisa muito tua. Por exemplo, a visão da ministra é muito mais quase que uma visão espírita do que uma visão evangélica, entende? Agora, se eu estou vendo, o meu filho está vendo e o Pedro está vendo, se 3 pessoas estão vendo alguma coisa, já é uma manifestação mais coletiva e muito mais real e verdadeira, entendeu? No caso da Nossa Senhora, quando ela aparece em Fátima, toda a comunidade, praticamente o bairro, o grupo todo viu a manifestação dela, inclusive com transformações climáticas, né? Começou a beirar quase que um temporal, onde ela abre os céus e começa a falar através das crianças, entendeu? E outra coisa que eu não gostei da postura dela é quando ela diz que sobre a bolsa estupro, que também isso uniu as pessoas também criticarem ela. Por que ela fala isso? Quando ela fala de bolsa estupro, ela esquece, gente, que existe todo um atendimento médico voltado para grupos de mulheres. Quando elas são estupradas, por exemplo, primeiro você vai fazer o BO, depois ela vai tomar a pílula do dia seguinte, ela toma também os antirretrovirais e tem o acompanhamento psicológico nos próximos 6 meses. Quando a ministra fala que ela quer dar uma bolsa estupro, e se foi o pai da menina que abusou dela? Ou seja, a mãe vai ter que ter cuidado do filho e do irmão?
porque a ministra é contra o aborto. Eu entendo a posição dela. O que nós não concordamos como espiritualistas é isso. As coisas devem seguir exatamente como já estão seguindo. O Hospital Pérola Byton faz um trabalho incrível em atenção às mulheres que sofrem abusos sexuais. E quando a ministra lança a bolsa estupro, na minha opinião, é uma coisa que ela tem que rever. E outra coisa que a gente não concorda é quando ela diz que a igreja evangélica vai ser uma base, numa plataforma do governo brasileiro, e a gente, como espiritualista, não concorda, porque o Brasil é Laico. laico de novo. Deu para entender? Então, assim, não é nada pessoal contra a ministra, mas, assim, eu acho que é importante deixar as coisas mais que vocês possam compreender. Sendo o Brasil um país laico, o que acontece? Eu tenho a minha religião, meu filho vai propagar dele e o Pedro vai seguir a religião que ele quer. Por quê? Porque o Brasil é laico. Quando se instituir uma religião no Brasil, aí todo mundo vai ter que professar apenas uma. Isso é uma coisa que eu bato sempre na mesma tecla. Ou seja, espero que a ministra faça um bom trabalho. Falei sobre isso, sobre as visões das crianças na semana passada, então eu entendo dos 8 aos 10 anos, quando ela disse que viu Jesus. E lembra que eu falei dos vórtices, dos chakras, que vão muito rapidamente, então você consegue ter portais abertos? Aconteceu isso com ela. Mas todo o nosso carinho, desejando para ela que ela tenha 4 anos de um bom governo, tá bom? E antes de continuar, eu fiz um atendimento de uma mulher tão boazinha, tão bacana, e ela ficou até emocionada quando ela falou comigo na consulta. Então, eu quero deixar um beijo aqui para a Andréia, para a Giovana, para o Rafael e para o Eric. Muito obrigada, viu? Adorei ter conhecido você, Andréia. Você é uma mulher incrível e eu espero que e desejo para você todo o sucesso do mundo. Você é uma mulher incrível. Já falei isso e é verdade. E um beijo para vocês todos que estão me assistindo agora, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Instagram. A pessoa que quer me seguir no Instagram, qual é o meu endereço? É muito fácil. @MônicaDosAnjos72. Só clicar em seguir. Todo dia eu posto mensagens bacanas lá. Então vocês vão gostar. Me seguir no Instagram, que é o Mônica dos Anjos 72. E para se inscrever no meu canal no YouTube, como é que a gente faz? É só ir no YouTube, escrever na busca Mônica Bonfilho ou Editora Companhia dos Anjos. Porque sempre eu falo do meu sobrenome, que é complicado, né? A pessoa pode escrever errado. É verdade. Então, mas os dois... Editora Companhia dos Anjos. E a partir do momento que ela se inscreve, ela recebe automaticamente... No feed dela, de novos vídeos que lançarem, já vai receber seu vídeo novo. Muito bom. Bacana, viu? A gente está crescendo. Eu comecei há pouco tempo, a gente já está com um número legal de pessoas que se inscreveram, né? E tudo sobre espiritualidade. Uma das coisas que eu falo para os meus consulentes durante a semana, as pessoas falam assim, Mônica, como é que eu posso me desenvolver mediunicamente? Assiste o meu programa semanalmente. Tem outras pessoas aqui na rádio que também você deve seguir. Eventualmente, tendo uma palestra, vá na palestra, vá em feiras, em centros espirituais. Eu acho assim, 80% das pessoas que têm mediunidade acabam se autodesenvolvendo em casa. 20% acaba indo no centro espírita ou no centro de Umbanda, mas a grande maioria, ela gosta de aprender sobre tudo um pouquinho, gosta de ler os livros, então a leitura dos livros é muito legal. Aliás, eu já contei para vocês, né? Eu estou migrando para a editora Alfabeto, então a gente está fazendo assim as últimas vendas dos nossos livros, apesar que a editora não vai fechar. Então, é um site que você encontra os livros, os preços estão bem legais, né? Porque eu estou realmente desfazendo para migrar para a editora Alfabeto. Então, por exemplo, tem um combo, que eu sempre falo, que é o combo do anjo. O que tem mesmo? É o anjo... Anjos cabalísticos, Magia dos Anjos, Tarô dos Anjos e os Salmos. E os Salmos. São 4 livros. É um combo, se eu não me engano, está R$90, né? Isso. R$90 mais um frete de 15. Então, cada livro está saindo em média R$22,50. Você recebe na sua casa e você tem a leitura e o aprendizado dos temas relacionados à espiritualidade. E o site da editora é? companhiadosanjos.com.br. Por exemplo, o livro de Búzios, o Oráculo dos Orixás, ele já acabou. O último foi vendido ontem. Então, a gente está realmente desfazendo dessa linha de produtos para migrar para o Edmilson. A gente vai revender os livros, a editora continua aberta, mas se você quiser conhecer sobre espiritualidade, é um bom caminho. Outra coisa que eu indico também, compre livros nos sebos também, gente. Eu tenho, assim, uma biblioteca deve ter quase 5.000 livros. Eu acabei doando 1.000 em 2013. Eu devo estar com uns 3.800, 4.000.
80%, 70% dos livros eu comprei em sebos em todo o Brasil. Muito bom. Então, aprenda. Livros que eu recomendo, Eliphas Levi, que eu estou lendo, relendo os livros dele, um gênio da espiritualidade. Também você vai gostar muito de ler os livros, comprando sebo, que também é um preço bem baratinho para você. Vamos falar de outro tema? Vamos falar sobre o João de Deus, que na verdade é o João Teixeira de Farias, onde 330 mulheres denunciaram, incluindo a própria filha. E tem pessoas que acreditam na inocência dele, incluindo a própria esposa, que apareceu em vídeos dizendo que acredita na inocência do esposo. Ele está foragido. Até antes do programa, meu filho checou, ele está foragido ainda, né? Ele não se apresentou ainda. Uhum. E ele sacou da conta dele 35 milhões de reais. Na primeira denúncia que houve, ele fez um saque de 35 milhões de reais. Acredita-se, então, que ele usou esse dinheiro até com a possibilidade dele ter locado um jatinho. E nesse momento, ele pode até estar fora do país. Mas o que mais me perguntam e que me perguntaram nessa semana foi: Mônica, como os mentores compartilhavam isso que ele fazia? Qual é a tua opinião pessoal disso, Vitor? Eu acho isso muito complicado. Você mesma publicou no Facebook nessa semana sobre a questão da idolatria, que as pessoas acabam endeusando esse tipo de pessoa. E, na verdade, ela tinha uma segunda intenção que você nem imaginava. Uhum. Assim, claro que o João de Deus foi uma figura sempre muito forte, né? A gente teve, inclusive, a Oprah Winfrey, né? Uma das maiores apresentadoras dos Estados Unidos, tem um império nos Estados Unidos, veio para cá em busca de cura por conta do câncer. Mas assim... ela já retirou, inclusive. Ela retirou já estão se retratando. Isso. Né? Mas eu acho um absurdo a pessoa ela se aproveitar de um momento de fraqueza, de uma pessoa que está indo em busca de uma cura, em busca de um passe, alguma coisa assim, e na verdade ela está passando por algo que vai piorar ainda mais a vida dela. Então, eu tenho assim 3 possibilidades, porque as pessoas me perguntaram: Mônica, os mentores ficavam lá assistindo ele fazendo aquilo tudo? Eu tenho 3 posições sobre isso. A primeira: nunca ele teve mentor nenhum. Porque se teve o mentor que acompanhou ele então ele não era da direita, ele tinha questões de, não vou nem dizer direita e esquerda para não parecer política, mas aí eu não vou nem chamar ele de João de Deus, vou chamar ele de João do demônio. Porque se você acreditar que ele teve mentores que estavam junto com ele, é pior do que eu pensava. Outra coisa, eu acho que a força e a cura das pessoas acontecia principalmente, sabe por quê? Por causa da força do grupo. As entidades, os espíritos que acompanhavam o grupo, e isso fez com que as pessoas obtivessem a cura. Mas na parte dele, se eu acreditar que o mentor estava dele, eu estou entendendo que a entidade também compactuava com isso. E ele compactuando a entidade, ele seria uma coisa mais demoníaca. Até muita gente falou isso comigo assim: Mônica, quando eu vi a imagem do mentor dele, me dava uma angústia um pouco. Então, isso que a gente tem que entender. E o terceiro ponto que eu acho que é o mais válido, gente, tem uma passagem bíblica. Na verdade, assim, o que eu quero dizer? Eu acho que você mesmo realiza a sua cura. Então, tem uma passagem bíblica onde Jesus ele está com um grupo de pessoas e todo mundo querendo chegar perto de Jesus. E tem uma moça, ela há 12 anos, ela sangrava. Então, ela foi com muita dificuldade, ela até muito constrangida, porque ela não parava de sangrar. Ela vai até Jesus e toca nas vestes de Jesus. E o que acontece? Imediatamente ele pergunta para Pedro: Pedro, alguém me tocou, aconteceu alguma coisa. Ele falou: mestre, mas por que você está falando isso? Não, encontra essa mulher, encontra essa pessoa, porque alguém me tocou. E Pedro encontra a mulher, leva até Jesus, onde Jesus chega e fala: você tocou nas minhas vestes? Ela falou: toquei. Então vá, minha filha, porque a tua fé te curou. Mas por que Jesus pediu para Pedro encontrar essa pessoa? Por quê? Porque, segundo os relatos, ele se sentia enfraquecido. Então, ele sentiu que alguém tomou a energia dele, a força dele, e ele queria saber quem foi. Onde ele fala: vá, filha, tua fé te curou. Então, quando eu vejo as pessoas indo para o centro, onde estava o João de Deus, eu tenho que acreditar que quem curou foram as pessoas.
Percebe? Tem que ter uma lógica nisso. Porque se eu acreditar que o João de Deus fez as curas, eu estou achando que esse homem, ele é o próprio Satã. Porque ele acaba sendo, com o modo inadequado dele de operação, enfim, na questão da sexualidade, um grande erro, né? E os homens que têm esse grande apetite sexual, na verdade, 50% do planeta tem homens com distúrbio, mulheres e homens, né? Os homens chamam, é uma doença chamada satiríase, e as mulheres que têm compulsão sexual são chamadas de ninfomaníacas. Incluindo, infelizmente, nós temos médicos, nós temos pastores, nós temos pais de santo, mães de santo. Por exemplo, o Russell Brand, que é um ator que foi namorado e casado com aquela cantora Kate... Não me recordo. Me fugiu também. Ele tinha esse problema, ele se tratou. O Tiger Woods também, que era um jogador de golfe, se eu não me engano. O maior jogador de golfe. E por último, que nós sabemos que foi o Roger Abdelmaci, que ele foi condenado a 181 anos de prisão. Está fazendo a prisão em domicílio. Eu espero que esses 35 milhões de reais que o senhor João Teixeira de Farias, o João de Deus... Que bom que a gente sabe que tem esses 35 milhões, porque ele vai ter que pagar indenizações pesadas para essas 330 mulheres que falaram sobre os abusos que esse homem cometeu. Que bom que ele tem 35. Vamos fazer um cálculo aí médio para que cada um receba em dinheiro. Só que as mulheres são tão legais, eu tenho certeza que quando chegar a hora de receber o dinheiro, elas juntas e unidas, elas poderiam fazer um tipo de uma ONG contra mulheres que sofrem algum tipo de abuso. E só como comentário final, lembrando que no mapa astral, a casa 8 é uma casa voltada à mediunidade. E também a casa 8 é uma casa voltada para a sexualidade. Então, espiritualidade, mediunidade, sexualidade andam de mãos juntas. Então, não esqueçam... Eu lembrei de uma coisa. Lembrando de Jesus, que ele se sentia um pouco enfraquecido. Meu filho aqui, me lembrei de uma coisa. Há 27 anos atrás, no meu centro espiritual, eu fazia as curas. A gente fazia tentativas de cura, ou enfim, a gente fazia com que as pessoas saíssem melhores, e nós usávamos das nossas forças espirituais. Nós atendíamos 500 pessoas no final de semana. Gente do Brasil inteiro ia frequentar o meu centro por causa das curas, através dos anjos e tudo mais. Quando eu engravidei do meu filho, eu comentei com uma amiga minha, eu falei, olha, eu não estou podendo mais fazer, até porque eu quero preservar o meu bebê. Você poderia me enviar médiuns para me ajudar? Porque são 500 pessoas, eu não vou dar conta e também não quero enquanto eu estiver grávida. E ela me enviou os médiuns do centro dela, me enviou. Eu tinha uma casa grande e cada pessoa, cada homem então, ou mulher ficava numa sala, tinha 8 salas e essas 500 pessoas foram sendo atendidas. Aí eu visitei cada um, dei um abraço, me despedi de cada médium, vou para o carro. Chego no carro e falei, caramba, esqueci alguma coisa, um documento, volto para minha sala. Quando eu entro na minha sala, o que eu vejo? O que eu vejo, Vitor? Um dos médiuns, que foi o escolhido para fazer a cura, gente, tinha dado 10 minutos que eu cumprimentei, dei tchau para todo mundo, fui para o carro. Quando eu volto para pegar o documento, eu abro a porta, o médium na minha sala, com 2 mulheres de calcinha e sutiã. Em menos de 10 minutos. O médium colocou as 2 meninas, eram 2 irmãs, de calcinha e sutiã. Eu abri a porta, eu fiquei em choque. Por que eu estou falando isso? Inclusive, eu parei as sessões de cura depois disso. Eu falei, nunca mais, ninguém vai usar a minha casa para... E se eu não tivesse entrado? Não tem um anjo da guarda aí, gente? Por que cargas d'água eu fui voltar para a minha sala para pegar um documento? E quando eu abro a porta, não, é que eu pedi para elas tirarem a roupa porque eu queria ver energias dela. Gente, para com isso. Mulheres do meu Brasil, por favor. Mediunidade, para você tomar um passe, você não precisa tirar a roupa. Então, por que eu estou falando isso? A cada relato das meninas que sofreram abuso do João de Deus, todas contam que ele pedia para tirar a blusa, soltar o sutiã, ou abaixar a calça. Gente, espiritualidade, você vai trabalhar na cura a nível espiritual, não a nível material. Você não precisa tocar na pessoa. É tudo energia. Então, tomem muito cuidado. E outra coisa, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Eu não dou 3 meses para estourar alguma coisa em Curitiba e em Porto Alegre.
Porque tem centros parecidos como o do João de Deus, onde eu sei de casos que o homem também é um abusador. Então, que isso sirva de que dê consistência a vocês, primeiro, para vocês não ficarem caladas. E outra coisa, Brasil, país machista, onde 330 mulheres falam do abuso desse homem e tem gente que acredita nele. Por isso que é muito difícil. Quando uma fala, ninguém acredita. Então, vamos ser mais solidárias com as mulheres. Por isso que eu acho um contrassenso, como uma ministra, por exemplo, fala em bolsa estupro. Ah, não dá, né, gente? Não tem a menor condição. É um absurdo. Eu acho que a gente tem que... Não é porque eu lido com a espiritualidade, eu tenho que ser, sabe, um cabritinho. Não, pera. A gente tem que ter voz também para falar e dizer as coisas que estão erradas, né? É natural. Vamos para outra pergunta. Essa história do João de Deus mexeu muito comigo, viu? Mexeu muito, porque tem um mês que eu falei para o Vitor, né? Eu falei, filho, eu não gosto muito de ver médiuns homens. Ele falou, mãe, você não pode falar isso, mãe, tem muito homem bacana. Mas, ó, foi falar isso, me tinha batido a intuição. Por quê? Porque eu já frequentei lugares e tive denúncias de amigas e tudo, que eles abusavam desse jeito. Não pode, né, gente? Vamos denunciar, tá bom? E a última pergunta do dia. Mônica, eu tenho medo de dirigir. O que é que eu faço? Provavelmente você tem um transtorno aí de ansiedade. Eu sempre aconselho a espiritualidade e também algum tratamento psicológico. E principalmente você tem que respeitar esse medo. Não força. Outra coisa, não deixa que teu marido ou teu filho ou teu irmão sejam seus instrutores. Procure uma autoescola na qual... tenha instrutoras mulheres e vocês duas juntas vocês vão conseguir fazer um trabalho incrível, tá? E se você quiser fazer a leitura de um salmo, que eu dei uma pesquisada, um salmo bom para leitura é o 147. É um salmo que ele faz com que você tire o medo de dirigir e o medo de sair na rua, medo mesmo. Então, você vai ter um equilíbrio. Ó. O salmo 147... peraí, 147 ou 149? O 147, ele é muito bom, ó. Ele também abençoa o lar, protege contra os assaltos e arma branca e também de fogo. Ele acaba agindo como um escudo protetor para proporcionar a paz em qualquer ambiente. Vai dissipar as energias negativas e combate o isolamento do convívio familiar. Auxilia no triunfo do bem. Até eu vou aproveitar que a gente está quase acabando o programa e vou fazer a leitura desse salmo que você pode fazer para perder o medo de dirigir. E você fala, Mônica, que loucura! Como é que um salmo pode fazer? Lembra que a meditação, o salmo, uma oração, faz com que, além de você expandir a sua energia, a sua aura, faz com que no teu cérebro jogue serotonina, oxitina. Isso faz com que você fique mais calma. A meditação é muito importante, a oração também. Não custa nada você tentar. Vamos fechar o programa com oração? Vamos lá. Salmo 147, ó. Louvemos a Deus, Jerusalém, louvemos a Deus e rendamos louvores a Deus, porque o Senhor protege e com vigor nos abençoa. Também guarda os nossos filhos, que se encontram na parte interna dos muros da nossa casa. Deus firmou a paz ao longo das fronteiras e sacia a fome com a flor do mais puro trigo. O Senhor manda suas palavras para a terra e o seu verbo corre velozmente pelos 4 cantos do mundo. Deus, meu Deus, nenhum povo, nenhum outro povo, somente a Israel, os seus preceitos, eles são válidos. Ele fez com que Jacó conhecesse o seu verbo e Israel, os estatutos e as suas leis. E Deus, quando ele dá uma nova ordem, pronto, tudo se dissolve, tudo se resolve. E Deus faz soprar o vento e as águas, assim, voltam a fluir. Bonito, né? Não traz uma paz terminar o programa com uma energia positiva da oração? Pois é. E eu te desejo, então, essa semana, só coisa boa. Que você tenha essa semana assim maravilhosa. Tá sem emprego? Eu acredito, te mando boas energias. Sai de casa, mentaliza. Protege-me Deus, protege-me Deus, protege-me Deus. Eu vou conseguir, porque bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado. Domingo que vem eu volto ao vivo para o programa. Mônica Bonfilho, namastê, gratidão.